Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Hugo, sou gerente de vendas aqui da GoCash, estou na presença do Gabriel Viana, é o nosso analista técnico de sucesso ao cliente. E hoje a gente vai falar um pouco de observabilidade aplicado à segurança web. Basicamente, como os dados podem ajudar a melhorar minhas políticas de segurança a nível de aplicação. Vou compartilhar minha tela, vou passar por alguns slides rápido. Bom, então, começando pelo índice, o que é que a gente tem programado para hoje? Alguns slides falando sobre ataques webs baseados em volumetria. Depois a gente vai trazer algumas informações do que investigar no nosso log de acesso. Depois a gente vai falar um pouco do Edge Insights, que é a nossa ferramenta para fazer esse tipo de análise. E aí, na sequência, a gente vai seguir com a demo, fazendo essa análise em real time na aplicação WordPress. E também, na sequência, criando as políticas de segurança a partir dessa análise. E aí, depois, encerramos com a nossa conclusão. Bom, primeiramente, comentando de alguns ataques webs baseados em volumetria. Trago o ataque DOS ou DDoS, acho que é um dos ataques mais comuns em camada de aplicação. Basicamente, o atacante ele faz alguns acessos não reais com intenção de sobrecarregar a infraestrutura de hospedagem. E a grande diferença de um DOS com DDoS é que o DOS ele vem de um único IP, enquanto o DDoS ele vem distribuído em diversos IPs. O ataque de web scraping é um ataque onde o atacante tem a intenção de coletar informações, estruturar um pouco mais esses dados, como, por exemplo, um portal de conteúdo que tem o seu concorrente que pode ficar crawleando sua aplicação para pegar algum furo de notícia e postar também essa notícia, ou até mesmo um e-commerce onde os concorrentes podem ficar crawleando a aplicação para tentar entender como está sendo a precificação da concorrência. Brute force de senha é um ataque que tem como intenção acessar uma área logada. Basicamente, o atacante vai fazer um script que vai ficar passando uma série de tentativas de usuário e senha, até através de força bruta conseguir fazer acesso a essa área que contém, por padrão, dados restritos. Fraudes de cartões de crédito, bem similar ao ataque de brute force, a diferença é que ao invés de estar passando parâmetros de usuário e senha, ele vai estar passando os parâmetros do cartão até acertar com o cartão válido. E o API overuse, que não necessariamente precisa ser um ataque, às vezes pode ser um cliente que utiliza a sua API pública de forma indevida e acaba gerando essa sobrecarga do lado da infraestrutura de hospedagem. Bom, e que informações investigar para a gente tentar entender se tem alguém fazendo um acesso legítimo ou malicioso? Trouxe algumas informações que estão nos logs de acesso, começando pelos IPs. É super importante você fazer uma análise da quantidade de acessos de um único IP. Eventualmente, você pode pegar diversos scripts que estão fazendo uma quantidade de acesso num intervalo de tempo que seria humanamente possível, então já pode se caracterizar como um bot, como um crawler. A SN também, super importante, inclusive para identificar possíveis falsos positivos. Pensa numa análise que você pegou os tops IPs que estão acessando sua aplicação, mas aí você viu que muitos desses IPs vêm de uma ASN da Amazon e você, porventura, hospeda aquela aplicação na Amazon, não necessariamente vai se tratar de algo malicioso, pode ser simplesmente alguma integração sua local, pode ser alguma monitoração que você fez para ver a saúde da aplicação, que acaba fazendo uma quantidade alta de requisições no intervalo curto de tempo. Geolocalidade também super importante, seja a nível de continente, país, estado. Basicamente, se você tem uma aplicação que a audiência toda fica concentrada numa região e você começa a ver acessos provenientes de outras regiões, provavelmente é algo suspeito que cabe uma investigação um pouco mais profunda. User agent também, informação super importante para você ver quem que está acessando sua aplicação, se são crawlers, se são navegadores, muitas botnets que você encontra aí na web tem user agent específico, então pode ser que alguém utilize elas para atacar. Analisando user agent, você vê que não utiliza aquela botnet para nada e ela está tendo muito acesso na sua aplicação, provavelmente alguém fazendo acessos indevidos. Referee host também é útil para pegar algum padrão, seja de ataque ou seja de acesso legítimo. A gente teve o caso da GoCash aqui bem interessante,
que o atacante estava fazendo um DDoS e ele mandava um reference host do Google para parecer que aqueles acessos eles vinham realmente de um motor de busca orgânico do Google, tentando se passar por acessos legítimos. Então, informação também que vale a pena dar uma investigada. O URL e o RI, também super importante, entender quais paths aquele IP, ou aquele ASN, ou aquele user está acessando. Status code também da request, super importante, principalmente os 4xx, que podem pegar um 404, que é comum de crawlers que estão varrendo toda a aplicação, acaba acessando um path inexistente, então retorna 404. 401 também, que é o não autorizado, às vezes dá para pegar muita gente tentando quebrar alguma senha, então a aplicação retorna 401, se tiver um volume muito alto, já sabe que pode ter alguma coisa suspeita, ou até mesmo algum problema mesmo de código na aplicação que está gerando o erro 4xx de forma indevida. E por último, o método HTTP, outra informação super importante de investigar. É comum a aplicação ter alguns endpoints que só aceitam um tipo de método, como, por exemplo, tem uma API que só aceita GET. Se eu vejo uma quantidade alta de post nessa API que, por padrão, só aceita GET, já sei que tem algo super suspeito acontecendo. E, bom, falando um pouco do Edge Insights, é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer todas essas análises. Ela é uma ferramenta que fica na nossa borda. É importante frisar, pessoal, que para quem faz o uso de uma CDN, é importante que essa análise logo seja feita na própria solução de CDN, porque por a gente ser a primeira camada, muitos desses acessos eles vão ser entregues pelo cache e essa informação nem chega até o servidor de hospedagem. Então, se você utiliza só os logs da sua infraestrutura, pode ser que você tenha alguns ruídos, dado que muita coisa ficou só na CDN. Então, é importante que você faça as análises na própria borda. E aí, falando um pouco do Edge Insights, é a ferramenta que a gente utiliza para fazer esse tipo de análise. É uma ferramenta que você faz algumas análises dinâmicas, você coloca quais informações você quer que seja exibida nessa análise, e o objetivo dela é detectar padrões comuns e incomuns. Ela possui uma série de filtros customizados, então eu posso filtrar os acessos, por exemplo, por geolocalização, quero acesso só do Brasil, quero acesso só de quem vem de fora do Brasil, posso filtrar alguns paths, quero ver os acessos nesse endpoint específico, quero ver os acessos que tem tal método, enfim, tudo isso muito customizável dentro do nosso Edge Insights. A gente indexa dados por até 7 dias, então você pode fazer essa análise com um período de até uma semana. E a gente tem algumas facilidades, como salvar consultas, caso aquela análise seja útil para fazer novamente, você pode salvar o templatezinho e fazer essa análise com muito mais facilidade. E também baixar o resultado das análises em CSV, seja para fazer uma análise mais profunda mais tarde ou até compartilhar internamente com toda a equipe. Bom, agora a gente vai entrar um pouco na demonstração. Vou passar a bola aqui para o Gabriel Viana. Ele vai compartilhar a tela, acessar o painel da Google Cache e simular todas essas análises numa aplicação WordPress e, na sequência, vai criar as suas próprias políticas de segurança baseado nessas análises. Com o Customer Success da Google Cache, eu vou estar demonstrando aqui um pouco da usabilidade do Edge Insights em headless preventivas na área de cibersegurança, voltadas à aplicação. Você dá só um zoom, por gentileza, Gabriel? Facilitar todo mundo ver. Tá bom já. Então, a princípio, o Edge Insights ele primeiro traz alguns dashboards já prontos que conseguem nos trazer algumas clarezas sobre a nossa própria aplicação. Como, por exemplo, esse visão geral da request. Esse visão geral da request, ele vai trazer alguns top informações, né, baseado em quantidade. No caso aqui nós estamos das últimas 24 horas. Nós conseguimos ver aqui um exemplo aos países que fizeram requisições na nossa aplicação. Como era de esperado, né, a maior parte foi do Brasil, já que é uma aplicação brasileira. Entretanto, nós já vemos algumas coisas tanto quanto estranhas ou diferentes, como acesso da Indonésia, Canadá, Japão, Índia, Países Baixos. Os Estados Unidos até que é esperado, visto que a maior parte dos bots indexadores vem dos Estados Unidos. Entretanto, nem todos esses bots podem ser bots legítimos ou bots confiáveis. Uma outra coisa a ser feita, que nós podemos dar uma
olhada é os user agents. Como, por exemplo, nós estamos tendo vários acessos aqui de um user agent chamado Ferobuster, no qual nós não temos conhecimento sobre o que exatamente ele é. O Arawaf, que pelo nome já dá para sentir que provavelmente é alguém validando e testando quais são as ferramentas de segurança que essa aplicação tem. Spider Trawler também é um trawler de investigação, muito utilizado por cyberativistas ou hackers. KCDN também não conheço. A princípio são esses os mais suspeitos. Além, é claro, de um aqui que não está com user agent, que também pode ser algo suspeito. Vemos aqui que provavelmente há algo a se investigar vindo desse IP aqui, visto que ele fez 100.000 requisições. Não é ideal, não é normal ter uma quantidade tão grande de requisições vindo de um IP único, de tal maneira concentrada. Entretanto, se nós verificarmos, por exemplo, as URLs, nós vemos aqui que não tem uma URL tão concentrada. Ela foi bem como podemos dizer, dividida os acessos entre várias URLs. Porém, nós temos algumas coisas aqui um tanto quanto suspeitas. Quando nós vemos alguma coisa suspeita aqui na de sites, a gente pode clicar nele para criar um filtro com base nisso. Como, por exemplo, esse aqui eu estou vendo que tem PSWD, pode ser alguém tentando pegar a senha dessa aplicação. Então, ele gera um filtro aqui em cima, buscando por essa URL, e a gente consegue ter uma noção de onde veio esse acesso. Aparentemente, esse acesso veio tudo de Warawaf. Provavelmente, essa pessoa estava testando as ferramentas de segurança para ver se era possível ou não fazer um brute force ou algo do gênero para pegar aqui a senha em alguma vulnerabilidade. Buscando aqui de novo o nosso dashboard, vamos pegar aqui mais uma filtragem rápida, sugerida pelo próprio dashboard. Vamos ver aqui o que esse IP principal aqui fez. Então, cliquei nele, veio aqui para cima, nós já temos os dados aqui. Ok, então, a princípio, o que ele fez foi um DOS. Vemos aqui pelas várias URLs feitas de maneiras aleatórias, com tentativas de testes, né? Usando query string. A princípio, quem fez esses ataques aqui, fez esses acessos, estava usando o Ferobuster para fazer algum teste, deve ser alguma ferramenta relacionada a testes de trolleamento de sites para verificar ferramentas de segurança, assim como o ORAUF. Isso, é claro, analisando como contexto. Agora vamos partir aqui para sair um pouco dos nossos dashboards gerais. É só uma coisa que é importante mostrar, Gabriel, até em usabilidade, é que todas as análises que você foi fazendo ficaram salvas ali do lado como mapinhas. Então, precisar revisitar, elas ficam todas aí. Isso é realmente uma coisa muito importante, porque você pode ir correlacionando as informações de uma análise com a outra e montando o contexto que você consegue observar de acordo com os resultados. Eu já deixei algumas aqui abertas, como por exemplo aqui, a frequência por minuto de algumas URLs. Então nós vamos pegar aqui das últimas 24 horas, para a gente conseguir ver as questões dos user agents. Eu coloquei uma filtragem aqui de não contém Mozilla. Por que não contém Mozilla? Porque a maior parte dos navegadores, eles fazem acessos sem Mozilla. Não, no caso, perdão. No caso, os navegadores, eles fazem acesso com Mozilla. E os bots ou crawlers fazem sem Mozilla. É claro, tem alguns bots que são algumas casos à parte, como por exemplo o Googlebot. Ele inicia com Mozilla, mas finaliza com Googlebot. Entretanto, nós não queremos atrapalhar o desempenho do Googlebot, já que ele é o indexador e o ranqueador da Google. Aqui, como nós podemos
ter uma noção já dos outros dashboards aqui do primeiro que a gente viu, o Ferobuster foi utilizado aqui para fazer um DOS. Ele fez mais de 10 mil aquisições por minuto aqui em sua máxima. E provavelmente se a gente vir aqui mais para trás, deve ter algumas frequências um pouco menores. O Arawaf, ele atingiu aqui uma frequência de 470 requisições por minuto. Deixa eu ver. Além disso, tivemos aqui alguns usos do Spider Crawler, atingindo 80. E também nós temos aqui, provavelmente esse IP aqui com essas questões de testes, ele estava tentando disfarçar aqui algumas questões dele com Mozilla, mas como nenhuma ferramenta é perfeita, né? Ele deixou aqui passar o L para cá. E ficou evidente aqui que ele não é um navegador, porque é um Mozilla e não um Mozilla. Então, aqui a gente já poderia fazer algumas coisas, como por exemplo, se esse ataque estivesse ocorrendo, eu poderia já partir para um firewall e bloquear esse IP, já que ele é um DOS específico. Entretanto, nós não sabemos quando ele vai mudar de IP, quando ele vai mudar sua dinamicidade, mudar sua localização, e usar essas mesmas ferramentas para gerar algum impacto na aplicação. Então, qual seria a primeira regra aqui que a gente poderia fazer? Qual a primeira regra que a gente poderia fazer? Como, por exemplo, nós poderíamos colocar que acessos que não seja de Mozilla sejam acessos limitados. Então, a gente pode colocar um exemplo, Ferobuster, usar todas essas ferramentas aqui que ele já usou. Então, Ferobuster, Warawaf, Spider Crawler. Podemos colocar uma limitação aí de um exemplo 10 acessos por minuto ou coisas do tipo. Assim, quando ele começasse o DOS dele, as investigações dele, o clareamento dele, ele seria barrado. Eu até mesmo bloquear no firewall, dado que são user agents desconhecidos, seria mais simples bloquear eles. Pode até também bloquear no firewall, dado que são user agents desconhecidos, que não são legítimos e claramente estão fazendo acesso indevido, simplesmente colocar uma regra para qualquer acesso proveniente desses user agents ser bloqueado. Algo que dá para fazer também da Go Cache. Com certeza, visto que, querendo ou não, o rate limit, ele ainda depende ali de uns poucos acessos para fazer o bloqueio. O firewall ele já vai estar bloqueado. Entretanto, como eu disse, se a gente fizer um exemplo de bloqueio no firewall por IP, ele pode mudar a dinamicidade, aí nisso o rate limit que entra, então por isso que é sempre ideal utilizar essas duas ferramentas em conjunto, uma para complementar a outra. Uma outra coisa aqui de comportamento, nós podemos ver que provavelmente, tendo aqui esse acesso de Telegram bot, é comum aparecer Telegram bot, normalmente isso aparece quando você passou o link de uma conversa para outra, então nós podemos entender que provavelmente essa pessoa ela passou algo em algum grupo, talvez de hackerativismo ou algo do gênero via Telegram, então podemos esperar talvez às vezes um novo ataque ou coisa do gênero. Uma outra coisa, vamos aqui para o AS, né, o user agents que acessaram a hospedagem diretamente, ou seja, aqueles acessos que passaram da CDN por algum motivo. Nós temos aqui algumas outras coisas, como o KCDN, fazendo alguns acessos na área de WP Login. A área de WP Login é uma área totalmente sensível, é onde que normalmente estão vulnerabilidades de brute force de senha, né? Então, tentativas de senha. E nós vemos aqui que a pessoa utilizou acessos de vários países diferentes, porém nenhum deles sendo o Brasil. E eles conseguiram acessar a hospedagem, né? Quando digo acessar, é chegar lá. Qual seria uma medida preventiva aqui? Pegar a sua média de aquisições e criar uma regra com finalizações de .php. Para quê? Para acessos como, por exemplo, você não vai querer muitas vezes, nem mesmo que Google Bots acessem o WP Login ou o WP Admin, mesmo sendo um bot legítimo. Então, o que você faz? Você pode realmente restringir isso ao Brasil e criar regras de rate limit dentro do Brasil para que
acessos de ponto PHP sejam limitados. O que você faz com isso? Você já está retirando a maior parte das vulnerabilidades de uma aplicação WordPress, de uma aplicação baseada em PHP. Vemos aqui que a pessoa realmente utilizou muitos países para fazer esses acessos. Vamos aqui partir para uma nova análise também. Vamos tentar pegar aqui, até modificando essa própria header aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a questão do Brasil para poder comparar o Brasil com países de fora, com acessos de fora. Lembrando sempre que, baseando aqui no Ad Insights, a primeira parte aqui nós adicionamos as colunas que nós queremos na nossa análise. Embaixo nós temos as filtragens, que são os critérios que você vai utilizar para essa análise. Então, o que vem antes do que ou o que vem. Além disso, vem as organizações, que aí você organiza como os seus dados vão estar dispostos. Como, por exemplo, quantidade de requisições de ordem decrescente. Assim, eu tenho um top e vou pegando a maior quantidade de acessos e vou descendo. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, o Arawaf foi o que fez mais requisições numa mesma URL em um minuto específico, 17 requisições. Isso é claro, como, por exemplo, não servir no cache, como eu tinha falado. Opa. E ele veio do Brasil. Então, comparando esse primeiro com o segundo, aqui, vamos voltar aqui, nós temos uma frequência de acessos muito semelhante, porém com comportamentos diferentes, como, por exemplo, uma regra de ponto .php, essa regra não pegaria. E uma regra como, por exemplo, se a gente tivesse bloqueado esse Warawaf no firewall, esse acesso iria passar. Então, vamos aqui criar aqui umas regras básicas sobre isso. Certo, então continuando aqui, agora nós estamos aqui na nossa área de hit limit. Vamos configurar algumas regras aqui baseado no que a gente viu ali no Ad Insights. Lembrando que a gente pode voltar ali no Ad Insights para voltar a ver as nossas análises. Então, a primeira coisa, vamos fazer uma regra para pontos PHP. Né? São áreas muito sensíveis na nossa aplicação. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui que coisas diferentes de Brasil, vamos colocar um acesso muito mais limitado, porque não é interessante para mim, para essa aplicação, que países que não sejam o Brasil, mesmo que sejam Googlebots, fiquem acessando áreas de ponto .php, porque são áreas logadas normalmente, são áreas, questões muitas vezes que não vêm a ser de interesse do acessante acessar. Como, por exemplo, vamos aqui, para fazer isso, .php. Além de ser áreas logadas que podem guardar conteúdos sensíveis, também são conteúdos que vão ficar onerando a infraestrutura de hospedagem. Então, bloquear esse tipo de acesso até vai ajudar em termos de disponibilidade, em termos de escalabilidade. Exatamente. Aqui nós vamos colocar 5 requisições por minuto. Por que 5 requisições por minuto? Porque a gente ainda vai dar essa folga. Porque se for um acessante legítimo, pode vir a ter uma requisição específica, às vezes de uma compra, ou um comentário que ele fez nessa aplicação, ou algo do tipo que faça uma chamada em ponto .php. Só que não é esperado que isso faça mais do que 3, 4, 5 requisições por minuto. Então, logo a gente faz essa regrinha aqui, porque se a pessoa for com más intenções, ela provavelmente vai fazer mais de 5 requisições. Nisso a gente já barra. Como a gente viu na nossa análise, eles estavam batendo 17 requisições numa mesma URL. Então aqui já vai cair. Vamos tomar aqui uma ação de bloquear por um dia. E pronto. Aquele ali já está sendo bloqueado. Já estaria sendo bloqueado. Vamos aqui agora partir para uma nova regra. Vamos partir para uma regra brasileira, então nacional. E vamos fazer o seguinte. Cadê aqui? User Agent. Aqui no caso, quando a gente for fazer aqui a nossa regra, vamos fazer algo
que seja menor ao que acontece, né? Só para contextualizar, até que a gente viu lá no Ad Insights, a gente via que navegadores tinha os user agents de acesso muito grandes, eles têm normalmente de mais de 30 caracteres. Com Mozilla, ele vai ter uma listagem, então ele vai vir com Mozilla 5.0, Google Chrome 2. Alguma coisa, depois vai vir Safari, e todos os navegadores listados, porque eles usam normalmente um user agent único para todos os navegadores, só variando as versões. Então nós podemos fazer aqui uma header da seguinte forma. Vamos colocar aqui uma header que seja menor de 1 a 10, ou seja, um user agent que tenha menos de 10 caracteres. Vamos criar aqui uma header de 10 requisições por minuto. Então, qualquer user agent com menos de 10 caracteres, ele terá apenas 10 requisições para fazer por minuto. E aí a gente pode bloquear. Isso é claro, esqueci aqui, né? Colocar o país de origem, isso se ele for do Brasil. E agora a gente pode fazer essa mesma regra para fora do Brasil, porém um pouco mais criteriosa. Inclusive, isso mesmo, mais criteriosa. Vamos fazer aqui um acesso internacional. Então, novamente, user agent. Se for diferente de Brasil. Como é que a gente colocou 10 requisições a cada minuto, nós vamos fazer algo agora muito, muito mais criterioso. Então, vamos colocar aqui que ele só vai poder fazer 5 requisições por minuto. Novamente, pelas nossas análises ali, a gente viu que realmente é uma boa média, visto que todos os DDoS que a gente viu ali, alguns requisitos de algo do tipo, estava passando disso. Quando ali depois a gente pode até voltar para rever isso, a gente está fazendo as nossas análises, a gente viu que tinha acessos de Singapura, e muitos outros países, Índia, batendo 17 aquisições por minuto. Isso de vários países ao mesmo tempo. Então, é algo que fica bem claro de que precisa ser bloqueado. E, pessoal, só para dar um pouco também de contexto, a ideia do Gabriel de criar essas diferentes limitações com diferentes critérios é que você consiga bloquear esses acessos sem gerar falsos positivos, por isso diferentes limitações para o Brasil um pouco mais folgada, mas também que vocês bloqueiem esses acessos o quanto antes, sem ficar vazando muita requisição para o back-end para também não onerar. Então, a ferramenta de Rate Limitar Go Cache permite esse tipo de customização com diferentes critérios na regra. Exatamente. E agora nós vamos fazer uma regra um pouco mais geral, que nós vamos conter também Query String. Então ela é uma regra generalista, que vai bater para todos os países, porém que ela vai ser baseada em Query String. Por quê? Não é normal uma pessoa ficar fazendo requisições em Query String. Normalmente essa é uma das maiores características de ataques de DOS. Eles usam Query Strings para ficar validando e validando tentativas de SQL injection. Então, vamos colocar aqui uma regra geral, em que uma pessoa E só vai muitas poder fazer. vezes, Gabriel, até para furar o cache, às vezes o atacante pode tentar fazer o DDoS, ver que não aconteceu nada com um back-end que viu que retornou algum status de cache hit, e aí ele começa a colocar cache string e várias cache string para ficar sempre furando o cache. Então, uma regra também que ajudaria no atacante que vem com essa intenção. Exatamente. Então, por isso, a gente pode colocar aqui uma regra de 10 acessos. É claro, a gente está deixando 10 acessos aqui por ser uma regra generalista. A cada minuto, com o string vai ser bloqueado. Então, voltando agora, nós podemos ver aqui que o Ad Insights nos dá muitos insights, né, muitas ideias sobre como criarmos nossas regras, quais são os nossos comportamentos normais ou anormais da nossa aplicação. O que eu tinha comentado aqui, que eu iria retornar aqui apenas para poder mostrar. Deixa eu voltar aqui e fazer a análise, só para contextualizar da última regra, para quem não viu.
Ah, então, para quem não viu, vamos aqui só voltar mostrando novamente os países que eu tinha comentado. Como podemos ver aqui, ó, tivemos vários acessos com requisições variadas de muitos países. Isso com acessos na área de .php. Então, naquela regra de 5 acessos por minuto, Suíça já teria sido bloqueado, o Japão teria sido bloqueado, Estados Unidos, Países Baixos, e novamente Estados Unidos. Isso considerando que eles estão fazendo só nessas URLs. Porém, como eles vão estar fazendo acesso em mais de uma URL, eles vão estar tomando uma com a outra e sendo bloqueados. Algo mais a comentar aí? Ou algo Não, mais a comentar? tava mais vendo que muita coisa não dá plugin. Acho que vale um filtro de acessos da última semana WP Login, até para quem utilizou o WordPress, sabe que é uma grande preocupação. Você consegue fazer um filtro na URL? A gente pegar Claro. os acessos gerais. Acho que pode Vamos tirar fazer. o que não foi hit e o que não foi Brasil. A gente pegar também do Brasil. Às vezes pode ter alguém tentando quebrar a senha. Uma Vamos fazer quantidade de aqui. requisições. No caso, a URL a gente pode até tirar, porque a gente É. vai usar ela como uma filtragem, né? Então, vamos colocar aqui Uhum. quantidade de requisições. País. No caso, um exemplo dessa História legal. aplicação, a gente pode utilizar o estado e o país como critério de avaliação. Porque se a sua aplicação ela tem como operação São Paulo, você IP consegue também, né? usar, os critérios dela de divergência. Então, IPs. Acho que, e um método para ver se é o pessoal realmente tentando passar um post. Acho que isso aí já dá Então, para. nós temos aqui. Vamos criar aqui também agora a questão que eu comentei. Então, Contém. contém. PHP. Coloca de uma semana até para a gente pegar um espaço amostral maior depois que tava isso. País, estado, método. Então, aqui, ó. Aqui no caso a gente está sem granularidade de tempo, né? Porém, nós podemos ver que o top de acesso é de São Paulo. Como eu falei, um exemplo, se uma operação é de São Paulo, é esperado que realmente tenha mais acesso em São Paulo. Entretanto, nós temos acesso da Austrália, nós temos acesso dos Estados Unidos, nós temos acesso do Japão, inclusive com posts e heads, que normalmente se a pessoa estivesse apenas acessando o login ali só para ver se existe, seria um get. Então, a gente já espera que seja algo um tanto quanto diferente do que a pessoa está tentando fazer. Aqueles dois primeiros IPs, com certeza, tentaram quebrar a senha do WordPress. Esses aqui com certeza são maliciosos. A gente pode, inclusive, pegar aqui esse IP para ver exatamente de onde ele veio e o que ele veio fazer. Então, nós podemos vir aqui com uma nova análise. Opa, vamos salvar essa aqui. Vamos fazer mais uma nova análise. E vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o IP, porque a gente já vai estar passando ele. Vamos pegar o URL... Não, o RI. Vamos Tirar o filtro. colocar aqui o IP. Bom, e agora que a gente analisando o resultado das análises desse IP, nós podemos ver que ele está fazendo acesso em XMLPC. Se a gente colocar aqui a granularidade por hora
e por minuto, que ele vai separar nessas linhas, nós podemos ver que, pelaquela regra de ponto .php para acessos de fora do Brasil, todos esses acessos aqui seriam bloqueados. Por quê? Tem ponto .php no meio da requisição. Não é do Brasil e está passando o limite de 5 requisições. E com certeza, acessos posting da Blogin com essa frequência de 47 por minuto, não, bem intencionado não é, legítimo também não é. Principalmente esse XMLPC, já deixo um adendo até de curiosidade aí aos nossos, a quem está nos assistindo. XMLPC é um arquivo, muitas vezes, de WordPress, ele é passível de muitas vulnerabilidades. Hoje em dia ele já nem é muito utilizado na parte legítima do WordPress, e por isso ele é um arquivo que tem que se tomar muito cuidado com acessos estrangeiros. E aí, Gabriel, só para finalizar, você acabou criando algumas regras de rate limit, optando por ser menos severo no uso de firewall, mas acho que cabe também mostrar possibilidades, regras que poderiam ser criadas até no próprio XML RPC ou no próprio WP login.php. Uma outra opção também de bloqueio, além da utilização do rate limit. São duas URLs bem comuns que os atacantes buscam no WordPress. Com certeza. O que eu posso fazer é vir aqui no Firewall. Acho que dentro do Smart Rules é melhor. Também, Smart Rules realmente é muito melhor que a gente criar alguns critérios aqui. Não é no Firewall ali, você está no geral. Aí. Opa. Então, com certeza, como a gente pode fazer aqui, vamos vir aqui nas Smart Rules, criar uma regra. Supondo o cenário que os únicos acessos nesses URLs sejam do Brasil, como é que eu poderia bloquear os acessos de fora do Brasil para essas URLs? Como, perdão? Num cenário que eu só tenho acesso nacional, como é que eu poderia bloquear essas URLs para quem vem de fora do Brasil? Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode, como por exemplo, colocar assim. Então, dessa forma aqui você já está tirando tudo que for diferente do Brasil. Porém, um exemplo, vamos supor que você tem uma operação que também venha dos Estados Unidos, você também pode fazer assim. Então, Legal. você está colocando que seja diferente de Brasil ou Estados Unidos, vai cair nessa regra. Mas como não é o nosso caso, a gente pode colocar aqui. E dá para colocar as duas na mesma regra, né? Tanto o XML RPC como o WP Login. Isso. A gente pode fazer aqui, ó, essa mesma forma de ou que a gente usou aqui na URL, no país de origem, a gente pode colocar aqui. Então, WP Login. .php. Um asterisco no final. Um asterisco no final para a questão de qualquer coisa. Depois disso, então, se conter XMLPC ou WP Login e não for do Brasil, será bloqueado. E aí essa regra aqui já é o suficiente para aquele caso aí da Austrália. Então nem vai depender do rate limit. Já estaria sendo bloqueado. E aí, pessoal, acho que a grande diferença de regras de Firewall é que o acesso bateu com esses critérios estabelecidos, ele já vai ser bloqueado por padrão. No rate limit, ele é muito baseado em taxas de acesso. Então, extrapolou uma taxa definida, aí ele vai bloquear. E aí cabe ao uso de cada um. Algumas pessoas preferem optar por ser um pouco mais severas ou têm total clareza que ninguém de fora vai acessar essas URLs, vai lá e simplesmente bloqueia no Firewall de acordo com os critérios estabelecidos. Outros não, preferem seguir um pouco mais soft. Vai que em algum momento alguém vai estar viajando e vai precisar acessar o WP Login e eu quero deixar essa pessoa livre. Ou simplesmente acessar essa outra URL, então vai pelo caminho das taxas do rate limit. Bom, acho que é isso, né, Gabriel, do seu lado. Isso. Acho que deu para mostrar bastante coisa. Acho que a gente poderia passar aqui horas mostrando insights no Edge Insights e melhorando as políticas de segurança, mas para não extrapolar o tempo, vamos encerrar por aqui. Eu vou voltar a compartilhar minha tela. Bom, e aí, pessoal, eu trago algumas
Conclusões básicas desse evento que a gente fez aqui do nosso lado, sobre dados e sobre segurança em camada 7. Primeiro ponto que eu trago é que provavelmente sua aplicação recebe acessos maliciosos com frequência. O Gabriel acabou não mostrando, mas essa aplicação nossa, o WordPress, é uma aplicação de teste. Basicamente, não tem nenhum conteúdo aqui, apenas algumas URLs de vídeos, fotos ou texto. Então, algo que a gente usa como teste aqui, localmente na Google Cache, e ainda assim é possível ver uma série de acessos maliciosos vindo de todos os lugares do mundo. Então, isso é algo bem comum para qualquer pessoa que tem algum negócio digital. Outro ponto também para enfatizar que os acessos maliciosos, além de poder comprometer a integridade do seu negócio online, seja o cara que invadiu alguma área de login, pode simplesmente apagar todo o seu WordPress ou fraudou algum cartão, esses acessos maliciosos também vão consumir sua infraestrutura à toa. Então, quanto antes você bloquear, ter as políticas bem ajustadas, vai ser melhor para a saúde do seu negócio. Outro ponto também super importante é entender da sua aplicação, entender do seu negócio e criar suas próprias regras de controle de acesso, que foi um pouco desse final que o Viana mostrou. Puxa, tem muito acesso no URL que, cara, ninguém com esse padrão de acesso dessa localidade deveria estar acessando. Então, por que simplesmente eu não crio uma regra e já bloqueio esse pessoal, já faço esse controle de acesso? E, por último, para não se acomodar, cara, tem que estar sempre buscando evoluir as políticas de segurança. Sempre podem surgir novos atacantes, seja crawlers comuns, seja alguém que realmente quer prejudicar a sua aplicação. Então, use e abuse dos dados, eles sempre serão um excelente aliado. E não se acomode, busque sempre melhorar, avalie sempre seu perfil de acesso, para você garantir que vai ter um negócio disponível e íntegro. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha a trazer para hoje. Agradeço aí por quem estiver assistindo. Deixo também aqui os nossos contatos, caso alguém queira conhecer um pouco mais de Goalcast, conhecer um pouco mais das nossas soluções, de como a gente poderia ajudar a melhorar sua segurança em camada 7 a nível de aplicação.